Após a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822, inicia-se o período imperial, que vai de 1822 a 1889, quando acontece a proclamação da República. O Brasil Imperial é dividido em três fases. Primeiro reinado, de 1822 a 1831. Durante esses 9 anos, o Brasil foi governado por Dom Pedro I, e com o declínio de seu governo, o imperador abdica do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos. Então começa o período regencial, que vai de 1831 a 1840, fase em que o país foi governado por regentes até acontecer o golpe parlamentar em 1840, que ficou conhecido como golpe da maioridade. Garantiu então a coroação de Dom Pedro II, com apenas 14 anos, como imperador do Brasil. O segundo reinado durou de 1840 a 1889, quando houve então a proclamação da República. Ensino primário no Império. Em 1º de março de 1823, foi criada no Rio de Janeiro uma escola de primeiras letras, que era baseada no método de ensino mútuo, o chamado método lancasteriano. Ele consistia em um professor ensinar a lição para um grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes. Então, todo o grupo de alunos era dividido em pequenos grupos, e estes aprendiam a lição a partir daqueles que foram ensinados pelo professor. Assim, um só professor principal poderia instituir centenas de crianças. Porém, no início da década de 1830, as autoridades do Império reconheciam o fracasso desse método, devido à ausência de professores qualificados e institutos adequados. Ensino secundário no Império. Em 1837 foi criado o Colégio Pedro II. O decreto de 2 de dezembro desse mesmo ano estabeleceu que no colégio seriam ensinadas as línguas latina, grega, francesa e inglesa, além de retórica e dos princípios elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, botânica, química, física, aritmética, álgebra, geometria e astronomia. De acordo com o regulamento aprovado em 31 de janeiro de 1838, para ingresso no colégio, todos os alunos deveriam ter idade entre 8 e 12 anos, saber ler e escrever, fazer conta com as 4 operações. O curso teria duração de 7 anos e, ao final desse período, o estudante recebia o grau de bacharel em letras e poderia entrar no ensino superior sem a prestação de exames. E esse ensino secundário, durante o período imperial, ele foi privilégio da elite. Ensino técnico profissional. Os poucos alunos que frequentavam o ensino profissional eram provenientes das camadas pobres e, na sua maioria, eram mestiços. Por esse motivo, o ensino profissional foi bastante marginalizado durante o século XIX no Brasil. Aqueles que concluíam o ensino médio profissional não tinham direito de acesso ao ensino superior. Uma das poucas instituições que ofertavam ensino profissionalizante na segunda metade do século XIX são os chamados Liceus de Artes e Ofícios. O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro foi criado em 9 de janeiro de 1858 pelo arquiteto Joaquim Bittencourt para atender a população pobre. A reforma de 1879 foi implementada pelo ministro do Império, Carlos Leôncio da Silva Carvalhos, por meio do decreto de número 7.247, de 19 de abril de 1879. As principais mudanças foram a liberdade do ensino e frequência, a abolição do ensino religioso obrigatório, que seria agora facultativo, permissão para que os escravos se matriculassem nas escolas públicas, coeducação até os 10 anos de idade, entre outras alterações. Outro tipo de ensino profissionalizante que sofreu também com a escassez de iniciativas foi a formação de professores. Apesar das primeiras escolas normais do país terem sido criadas no período regencial, em 1860 só existiam 6 escolas para a formação de professores em todo o Império. O ensino superior, desde a chegada da família real portuguesa, que a elite nacional sonhava com a criação de uma universidade. Entretanto, com o processo de independência e consolidação do governo imperial, essa ideia só ressurgiu em 1834. Em 1835, houve a ideia de reunir no Rio de Janeiro as faculdades de Direito e Medicina, que seriam complementadas por um curso de matemática, e assim iniciar uma universidade. Em 1843, foi aprovado um projeto de lei numa comissão do Senado que previa a criação da Universidade Pedro II, que seria composta de 5 faculdades:
teologia, direito, matemática, filosofia e medicina. Porém, o projeto acabou sendo esquecido e durante todo o século XIX, o país ficou esperando sua primeira universidade. As principais faculdades do país eram Faculdade de Direito do Recife, Faculdade de Direito de São Paulo, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Escola de Farmácia do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola de Farmácia da Bahia. De modo geral, o ensino superior ele era considerado uma via de ascensão social.